Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e eis a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Quem entendeu essa leitura, diga glória a Deus. Estenda sua mão direita para cá, por favor, ore por mim. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Acabamos de expor e ler a tua palavra que é poderosa, Pai querido. E queremos mais uma vez, Pai amado, te pedir: fala conosco. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do mensageiro nessa noite. Me usa, Pai amado, para a honra e a glória do teu nome. Que os nossos corações estejam preparados para o bradar da tua voz neste lugar, através da tua palavra. Tira toda a distração, tudo aquilo que quer nos roubar deste ambiente. Fala conosco em nome de Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Apocalipse é um livro maravilhoso, né? Que dá medo em muita gente, porém é um livro para ser lido com olhar de esperança. Ele é discutido, né? Talvez o mais discutido da Bíblia, com certeza. Porque nós temos várias escolas de interpretação que cada um vai tentar interpretar de acordo com a conveniência muitas vezes. Mas tem uma interpretação a respeito da cronologia do Apocalipse que é uma interpretação quase que de concordância de todos aqueles que se debruçam sobre o texto bíblico. Que é, do capítulo 1 até o capítulo 3... esses 3 capítulos são exposições históricas de coisas que já aconteceram, porque são as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Então, tudo que está predito ali, quase sua maioria já aconteceu. É claro que nós desfrutamos de algumas coisas que recaem sobre nós, coisas proféticas, mas o que está escrito ali, em sua maioria, aconteceu para as 7 igrejas da Ásia. A partir do capítulo 4 e o capítulo 5, eu trato como, e a maioria dos teólogos tratam como uma interpretação
atemporal, que não está presa a um determinado momento de tempo, porque ela flutua em toda a Bíblia. Já que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, eles são visões do céu, do trono, da plataforma celeste, dos querubins, dos anjos. Então, capítulo 4 e capítulo 5 são visões atemporais, que elas ocorreram em determinado tempo da história, nós vamos falar sobre isso, mas elas estão passeando, porque é algo que aconteceu, mas que não está parado no tempo, já que essa visão ela remete ao trono, então logo está fora da nossa realidade terrena, então não está no Cronos, está no Kairos. Do capítulo 6 até o final de Apocalipse, nós temos o começo da grande tribulação, a metade dela, o final dela, no capítulo 19, Jesus voltando com a igreja, milênio e assim até o final. Então nós temos essa divisão que é quase majoritária entre todos os intérpretes da Bíblia. Porém, o capítulo 4 e o capítulo 5, que é o que nós vamos nos ater, especificamente o capítulo 5, que são atemporais, como eu disse, eles são maravilhosos, porque eles vão tratar especificamente do que acontece no céu. E esse capítulo 5, ele parece que quer nos levar para uma realidade, um momento na eternidade, mas que Deus quis que João escrevesse, que é o momento que o Cordeiro está chegando no céu. Essa é a visão que nós vamos ler a partir de então. Então, possivelmente, está falando da ascensão de Jesus lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Quando ele está subindo e os apóstolos estão olhando para ele com aquele olhar atônito, e os anjos falam: o que vocês estão olhando atônitos? Esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará. Então parece que é neste momento do Cronos que o Kairos está retratando. Até aí tudo bem? Amém? Vocês são inteligentes. Então, João é o privilegiado de ter essa visão. É importante lembrar que a visão de João é uma visão que acontece lá pelos anos 90 depois de Cristo, porque João já está velho, isolado na ilha de Patmos. Então é quase que uma visão retroativa. Deus está levando João a ver algo que já aconteceu, mas que não está preso no tempo presente. Isso é maravilhoso. E João começa a escrever aquilo que ele consegue, descrever, porque ele é um homem, por mais que ele esteja vendo algo maravilhoso, celestial, eterno, ele é um homem, então ele tem uma linguagem limitada, uma concepção da realidade limitada. Então observe que todo o livro de Apocalipse, esse é o retrato. E eu vi, e é como se fosse com um tom comparativo, porque João está buscando no seu vocabulário, na sua mente, coisas da sua realidade que ele pode comparar com aquilo que ele viu no céu. O Paulo nem se atreveu a falar, porque Paulo disse que ele viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo não conseguiu, vamos dizer assim, ou não quis falar, porque talvez ele não conseguiu descrever aquilo. João descreveu por ordem divina e nesse tom de comparação. Por isso que é tão difícil entender muitas coisas do Apocalipse, coisas que são literais ou não são literais. Mas, especificamente, esse capítulo 5 é um capítulo maravilhoso e que se conecta perfeitamente com a noite de hoje, que é a noite de Santa Ceia, que estamos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o texto, volte seus olhos para o versículo 1 do capítulo 5. O texto começa descrevendo algo que em si já gera muita discussão. O texto diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Então, como que é um livro escrito por dentro e por fora? Hoje você tem essa realidade de um livro que tem a capa, a contracapa, que ele é escrito por dentro e por fora em certa medida. Porém, nós estamos falando de um tempo muito remoto, onde esse livro não pode ser comparado apenas com um papiro, porque o papiro não era dessa maneira, escrito por dentro e por fora nesse sentido. Um pergaminho também não, um manuscrito também não. Então, a ideia de João é tentar retratar que esse livro, escrito por dentro e por fora, e sobretudo, selado com 7 selos, de maneira mais ampla, a ideia que João quer trazer, esse livro é um testamento que contém dentro dele ordens divinas, propósitos divinos, que tem que ser aplicado, tem que ser colocado em prática. E os selos é o que impede que esses propósitos divinos que estão nesse testamento,
O selo é o que impede que esse livro seja aberto e esses propósitos divinos sejam colocados em prática na humanidade. Falando de uma esfera terrena, quando um pai escreve um testamento no leito de morte, quem é o único que pode abrir o testamento? O filho, na maioria das vezes. Só o filho pode abrir o testamento. E ele quem vai colocar em prática o que o pai escreveu ali. Então essa é a ideia. Se a gente fosse interpretar de maneira que conectasse com a nossa realidade, essa é a ideia de um livro selado, que só uma pessoa é digna de abrir esse livro. Só existe um que é digno de abrir o livro, e é para quem o pai deixou o testamento, que é o filho. E nós sabemos o porquê que ele é digno. Então os selos impedem que a revelação que está dentro desse livro, ela seja aplicada completamente. Tanto é que quando você lê Apocalipse, você vai ver que os selos vão sendo abertos paulatinamente, um por um. E as sentenças vão acontecendo. Então, esse livro é como se fosse um testamento. No versículo 2 e no versículo 3, há um grito no céu. O texto diz no versículo 2: e vi um anjo forte, bradando com grande voz. E qual que é o brado do anjo? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Um anjo brada no céu um questionamento. E no versículo 3, é como uma resposta do ambiente. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Se você observar, há uma descrição quase que dramática da cena que está acontecendo no céu. Um trono, e quem está no trono é o Pai. Um livro com 7 selos. Um anjo gritando, e João vendo tudo isso. E o grito do anjo é: quem pode abrir o livro? E no versículo 3 é quase que o ambiente responde: ninguém. Nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Isso nos faz pensar em grandes homens, me fez pensar em grandes homens da história. E quando a gente para olhar esses caras, a gente fala assim: eu queria tocar pelo menos na unha de Abraão. Chegar pertinho de Moisés. Abraão, o pai da fé. Moisés, quem recebeu a lei. Samuel, que ouvia o Senhor e nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Elias, o grande profeta. E olha a qualidade desses homens. João Batista, o maior profeta nascido de mulher, segundo Jesus diz. O preparador do caminho. Paulo, apóstolo dos gentios. Nenhum desses era digno de abrir o livro. Mas absolutamente não tem nada que eles tenham feito que os tornassem dignos de abrir o livro. Nem olhar para eles. Qual que é a resposta de João, que está vendo a cena e contemplando esse momento dramático no céu? No versículo 4, o texto diz: e eu, João, chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, muito menos de o ler. João chora porque ele está em espírito, mas na condição humana ainda, ele é um homem. E ele está chorando porque ele está vendo uma cena dramática no céu. E parece que por um momento João está pensando: a esperança da igreja está comprometida, porque ninguém é digno de abrir o livro. Observe que a revelação é progressiva para João. O céu não é escancarado de uma vez, as coisas vão acontecendo paulatinamente. Então ele traz esse ar de dramaticidade para o escrito, e que tem que se comunicar conosco, porque nós que estamos lendo agora. Então essa dramaticidade, ela é colocada de propósito, para entendermos que sem aquele que era digno de abrir o livro, nós estaríamos perdidos, porque nenhum homem, por mais capaz, inteligente, cristão, temente a Deus, que tenha vivido, nenhum era capaz de abrir o livro. Alguns homens na Bíblia, você olha e fala assim: qual foi o erro de Daniel? De José? Homens que erraram muito pouco, mas não eram dignos. Nenhum era digno. Nenhum. Quando no versículo 5, esse mesmo ambiente, agora através de um ancião, dá uma resposta que consola
o coração de João e o nosso coração. Olha o versículo 5. E disse um dos anciãos, e me disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Da boca do ancião, de um dos anciãos que estão no céu, sai uma palavra de consolo. E a palavra é: não chore. Não chore. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá está aqui. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque não é uma resposta apenas para o presente de João e para o nosso futuro. É uma resposta que redime toda a cronologia da história. Porque quando ele fala, eis aqui o leão da tribo de Judá, isso se conecta totalmente à promessa lá de Gênesis capítulo 49. Se puder colocar aí quem está na mídia aí hoje, me ajuda. Gênesis 49, o versículo 8. Gênesis 49, o versículo 8. Por quê? Porque não é falar sobre Jesus como leão da tribo de Judá, apenas como alguém que é descendente de Davi, como nós cantamos muito bem aqui. O descendente de Davi, porque realmente ele é o descendente de Davi. Mas o texto diz que ele é o leão da tribo de Judá, no Apocalipse, e depois diz que ele é a raiz de Davi. Raiz, diga assim, raiz. Olha só, Gênesis 49, versículo 8. Isso aqui é Jacó, perto de morrer, no leito de morte, chama todos os seus filhos e começa a impetrar bênçãos proféticas sobre os seus filhos. Quando chega em Judá, olha o que ele fala: Judá, a ti louvarão os teus irmãos. Por isso que Judá significa louvor. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Versículo 9. Judá é um leãozinho da presa subistes. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? Versículo 10. O cetro, que é o que caracteriza o rei, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. De quem Jacó estava falando quando ele fala, até que venha Siló? Ele está falando até que venha o Messias, até que venha Jesus, e a ele se congregarão todos os povos. Essa promessa feita por Jacó para Judá, ela está se cumprindo neste momento aqui. Por quê? Porque o que o texto quer dizer em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, é o seguinte: Jesus, o Messias, não é só a genealogia, a semente, a continuidade de Davi. Ele é a raiz, e raiz é fonte. Está falando, ele não é alguém que dependia de Davi para vir. Era Davi quem dependia dele, porque a promessa foi para o Messias. De Judá nascerá a raiz de Davi. Quem está entendendo, diga amém. O que Apocalipse está nos dizendo é, ele não é só a descendência, ele é a fonte de tudo que se iniciou no céu. Jesus não é a consequência, ele é a fonte de tudo. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses falando assim, ó, ele é a imagem de toda a criação, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Não existe nada que tenha vindo à existência se não fosse por Jesus. É isso que João está falando. Até que venha Siló, o Messias prometido. Ele é a descendência, mas ele também é a raiz, ele é a fonte. E a continuidade do versículo 5, Apocalipse capítulo 5, é a seguinte: a raiz de Davi. O texto continua e diz o quê? Que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha isso. O conselho do ancião para João: não chore, João. Aquele que é o originador de tudo, a raiz, a fonte de Davi, ele está aqui porque ele é o leão da tribo de Judá. E mais, ele venceu. Ele venceu. Então não chores, João. Por quê? Porque ele venceu. Vou falar novamente porque você entendeu, mas você
poderia reagir melhor. Não chore, João. Ele venceu. Se eu citar João 16:33, vai ficar mais claro. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu. Não é ele vai vencer o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele venceu. Isso deveria nos deixar eufóricos, porque nós estamos em uma batalha, mas uma batalha que já está vencida, porque Jesus venceu. Jesus venceu. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, Jesus venceu. Não, fala melhor, fala assim, olha para a mamãe Thaís, fala assim para ela: mamãe, não chora, Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. João, não chore, Jesus venceu. Ei, eu não sei o que está se passando na tua vida. Eu só tenho uma coisa para te falar, e não é palavra motivacional, é Bíblia. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. E por isso estamos aqui, porque Ele venceu. Ele venceu, Ele venceu. O anjo aconselhou João: João, fica tranquilo, ele venceu. Isso é a resposta para todas as nossas dores. Ele venceu. Quando ele mostra para João o leão da tribo de Judá que venceu, e que ele venceu, como o texto diz, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, logo no versículo 6, o texto diz: e olhei, João, e vi que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Você tem que imaginar o céu. Imagina comigo. Essa visão de João, ela se harmoniza com Ezequiel capítulo 1 e com Isaías capítulo 6. Isaías diz que os serafins sobrevoam o trono. Aqui não aparece serafins, mas eles estão acima do trono, com 6 asas. Vocês conhecem o texto. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, 2 voam e cantam um para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ezequiel diz que a plataforma do trono de Deus, ela tem rodas, e os querubins, que são esses seres viventes aqui, que tem rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão e rosto de boi, eles empurram as rodas da plataforma e também cantam uma canção, que está no capítulo 4, sobre o cordeiro, que agora se concretiza no capítulo 5. Então essa visão. Ao redor do trono, 24 tronos com 24 anciãos. E cada um desses anciãos, eles têm harpas, e eles têm como se fosse um pote, uma salva de incenso. Então essa é a visão que João está tendo nesse momento. O texto diz no versículo 6 que ele vê no meio do trono. Ele já tinha visto o trono e o Pai estava no trono. E é o Pai quem está com o livro. Só que neste momento, o texto diz que quando ele olha, ele vê que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, ou seja, no meio, no centro, um cordeiro, e o mais belo, como havendo sido morto. Um cordeiro como havendo sido morto. E o texto diz que eles tinham 7 chifres. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 chifres, provavelmente, representam grande poder. E os 7 olhos, o conhecimento de Deus que se estende por toda a terra. Só que o que me chama a atenção no texto é que João narra, e assim que ele vê este cordeiro como havendo sido morto. Primeiro ele vê um leão que venceu, e o cordeiro como havendo sido morto. O retrato do cordeiro é sempre de uma presa inocente que se sacrificou. Porque sempre foi assim, sempre foi um cordeiro inocente que tinha que morrer para cobrir o pecado do povo. Por isso que uma das primeiras coisas que João fala quando vê Jesus é: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é esse cordeiro. Então quando João olha, ele vê o cordeiro de Isaías 53, o servo sofredor, que como uma ovelha foi levada muda ao matadouro, sem reagir. Essa é a visão de João. Aí no versículo 7 o texto diz, quem está comigo diga amém.
e veio, e tomou, ou pegou, né? Uma tradução mais atual diz, e pegou, que não é tomou assim, me dá aqui. Pegou porque ele era digno de receber. O pai só estava esperando ele chegar para pegar o livro. Então a ideia é de pegar para si porque ele era digno. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, olha a reação do céu. Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha isso. O dono do testamento chegou, que é Jesus, e agora ele pega o livro da mão do Pai. E quando o cordeiro que é digno pega o livro, a reação do céu é instantânea no próximo versículo, que é prestar adoração, se prostrar, adorar. A primeira reação quando o céu identifica o cordeiro que chegou que é digno é adorar. A primeira reação. E o texto diz que eles se prostram com a canção deles nas harpas, mas também com algo muito específico e que fala muito a nosso respeito. Porque se você se atentou, os anciãos, eles têm harpas que falam de adoração, mas eles também têm salvas de ouro cheia de incenso, vírgula, que são as orações dos... E quem são os santos? Quem são os santos? Diga eu, nós, o povo de Deus são santos. O que o texto está nos dizendo? Que os anciãos se prostram com a adoração deles, mas também com as nossas orações. O que o céu está dizendo? Que os anciãos, eles adoram e ao mesmo tempo depositam nos pés do Cordeiro as nossas orações. Como eu disse, o céu aqui é atemporal. Não é sobre a única visão de João, é sobre o que continua acontecendo no céu. O que continua acontecendo no céu? Continua os anciãos depositando as coroas, adorando com as harpas, mas também colocando as orações que estão dentro da salva de ouro. O que é isso? Enquanto o céu adora, a tua oração também é depositada aos pés do Cordeiro. Enquanto os anciãos se prostram adorando, é como se ele estivesse falando, está aqui a minha entrega, mas também está aqui a adoração da tua igreja e a oração da tua igreja, porque as nossas necessidades são envolvidas em adoração no céu, e o Cordeiro está recebendo a nossa súplica. Como eu acredito nisso, eu não sei se você acredita, mas eu acredito que neste momento aqui, enquanto nós adoramos aqui, o céu adora lá, os anciãos se prostram lá, e as nossas orações que são incenso se mistura com glória, com aleluia, e o Cordeiro é exaltado. E enquanto o Cordeiro é exaltado, ao mesmo tempo ele reage, ouvindo a nossa oração, atendendo a nossa súplica, enviando a resposta. Quem acredita nessa palavra, levanta a mão para adorar a Ele, que é digno de receber louvor, glória e adoração. Só que o que é mais maravilhoso é que enquanto essa dinâmica acontece, ao mesmo tempo, os querubins, os serafins, os anciãos, prestando adoração ao Cordeiro. O versículo 9 diz o seguinte: e cantavam um novo cântico. E cantavam um novo cântico. No 3, todo mundo junto, 1, 2, 3, e cantavam um novo cântico. Isso é importantíssimo. Porque a gente olha para o céu da maneira correta, o céu é eternidade. Então, não tem nada de novo no céu, porque o céu não tem tempo. Não existe kairos. Porém, o texto diz, e cantavam um novo cântico. E essa interpretação no grego não é tipo assim, eu tenho uma coisa nova para te contar. Você pode estar vendo a coisa nova, mas que você já viveu lá atrás, está vivendo novamente, mas de uma outra maneira. Essa não é a ideia. A ideia é, e cantavam uma canção inédita, uma canção que nunca foi cantada. Rogério pegou, o compositor pega fácil. Cantavam uma canção que nunca tinha sido composta. Por quê? Porque o Cordeiro não tinha sido morto,
Por isso que a visão de João é um cordeiro como tendo sido morto. E agora o céu compôs uma nova canção. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá chegou, o cordeiro está diante deles. E agora é hora de escrever uma nova canção. E eles começam a cantar algo que nunca tinha sido cantado no céu. Nunca tinha cantado no céu isso. Porque a eternidade esperava por esse momento, se assim eu posso dizer. A aparição do Cordeiro inspira o céu a compor uma nova canção. A aparição do Cordeiro inspira o céu a compor uma nova canção. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Ó, por quê? Porque a nova canção? Porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aí a gente leu Gênesis capítulo 49, que diz o quê? Que os povos se congregarão a ele. É isso aqui, ó. Ele comprou quem? A elite, quem? Falando de tal, não. Ele comprou todos os povos de toda língua, tribo, raça, qualquer etnia, qualquer lugar aonde existe uma vida, o sangue de Jesus alcança. A canção composta no céu, que nunca tinha sido cantada. Isso nos traz algumas reflexões. A primeira é: olhar para Jesus nos inspira a cantar coisas novas. Olhar para Jesus nos inspira a cantar coisas novas. Então Deus coloca canções nos lábios de quem olha para Cristo. Deus coloca novas canções nos lábios de quem olha para Ele. Ei, talvez faz tempo que você não vive nada novo na sua vida, nada novo com Jesus. Talvez há uma possibilidade, quem sabe, de porque você não tem olhado para Jesus. Você tem olhado para a igreja, para o pastor Will, para um monte de gente, mas essa palavra fala ao teu coração nessa noite. Se você olhar para Jesus, talvez nós paramos, estamos olhando para a adversidade, olhando para a dificuldade, para a tribulação, para o vendaval, para o terremoto, não importa. Jesus está falando aos nossos corações. Se você olhar para mim nessa noite, eu estou colocando uma nova canção nos teus lábios, para você começar a cantar coisas novas, coisas que você nunca viveu, que você nunca experimentou, que você nunca vivenciou. Olhe para Jesus, porque aqueles que olham para Ele nunca serão confundidos. Olhar para Jesus nos faz viver coisas novas. Olhar para o Cordeiro nos faz cantar coisas novas. Não é sobre uma canção que foi lançada por um compositor, não. É sobre o que Paulo disse: adore ao Senhor e se congregue com cânticos espirituais. Vive em novidade de vida. Qual que é o cântico? O cântico é um cântico de redenção do Cordeiro. É sobre o que o Cordeiro fez. E no versículo 10, o cântico, ele continua e diz assim: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso aqui não é só escatológico, no milênio que vamos reinar com Ele. Porque a conjugação do verbo, quando se refere a nós, ela está no presente. Não é assim, ó, e o Senhor fará deles reis e sacerdotes. Está falando assim, ó, e Ele fez, sim ou não? E Deus os fizestes reis e sacerdotes. A conjugação do verbo está no passado. Não é sobre algo que Jesus vai fazer para acontecer lá na frente. Ele já fez. Quando? Na cruz. De quem? De nós, reis e sacerdotes. Para reinar futuramente, mas para começar a reinar agora. Nós não precisamos esperar chegar o milênio para começar a reinar, para tomar posse do que o céu já liberou, para começar a viver as novidades de vida que Deus já liberou no céu.
A palavra é: Ele já fez de vós reis e sacerdotes. Não precisa esperar chegar quando acontecer, mas quando? Não. Se aproprie dessa palavra. O que Cristo tinha que fazer na cruz, Ele já fez. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele está vivo e já fez de nós reis e sacerdotes para governar. Não é para ser governado pelos homens. Não é para ser governado e ter medo da política, do cenário financeiro, da queda do dólar, do aumento do dólar, da taxa de... Não. Ele já fez de nós reis e sacerdotes. Já está implícito em nós. Vocês precisam governar o que eu coloquei nas mãos de vocês. Por quê, querido? Porque quando Jesus chega neste ambiente, eu comecei falando que o livro é um testamento, que só Ele poderia abrir, e nós não vamos participar, assim que nós cremos, dos desdobramentos de quando os selos se abrirem. Nós não estaremos aqui. Se você acredita que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, nós não desfrutaremos, não passaremos por aquilo que vai acontecer quando os selos se abrirem. Então esse testamento não é sobre diretamente nós. Amém? Só que quando Jesus, Ele participa da última ceia, depois Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, ele traz a recomendação maravilhosa. E você está muito focado e você vai entender. Eu disse que o livro que vai ser aberto na grande tribulação é o testamento. É um testamento que o pai deixou para o filho. Só que o filho, antes de morrer, o que ele fez? Ele reúne os discípulos numa mesa. Ele faz um testamento. Agora não é de pai para filho, porque Jesus não é nosso pai, Ele é nosso irmão mais velho. É o seguinte: eu vou deixar agora para vocês um novo testamento no meu sangue. Quem entendeu, diga amém. Só que esse testamento não é de morte. Aí Paulo escreve: a ceia, este pão e este cálice é a nova aliança. Algumas traduções: é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Ou seja, toda a ceia que eu participo, eu estou desfrutando do testamento que quem deixou? Que Jesus deixou para seus irmãos, para a igreja. O testamento da igreja é se reunir na mesa do Senhor e comer do pão e beber do cálice para se lembrar do que Ele fez. O nosso testamento é esse, queridos. O nosso testamento não é de condenação, porque nenhuma condenação há. Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne. O nosso testamento é desfrutar de Jesus todos os dias. O céu canta essa canção, e no versículo 11, olha a resposta: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, mais uma canção: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber. Aí eles cantam 7 cantos, 7 palavras poderosíssimas, que são poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Digno é o Cordeiro de receber essas 7 palavras liberadas de adoração. Ele é digno de receber a igreja no 3, lendo o texto bíblico 1, 2, 3. Poder, e ações de graça. Só Ele é digno de receber. Poder, adoração, porque Ele foi morto. Então por isso que essa dinâmica, uma hora olha para Ele como cordeiro, uma hora Ele está aparecendo como um leão. Porque o cordeiro é aquele que foi morto, inocente, não se defendeu, não abriu a sua boca, sacrifício. E o leão é aquele que venceu, que ressuscitou e que está vivo.
O cordeiro entregou todo o seu sangue, se entregou por nós, mas o leão não permaneceu morto, indefeso. O leão ressurgiu ao terceiro dia, pela manhã, dando um brado para a morte escutar, como escreveu Pedro em Atos capítulo 4. A morte não pôde detê-lo na sepultura, por quê? Porque não tinha pecado. Então, domingo de manhã, a sepultura teve que lançar Jesus para fora, porque ele ressuscitou. Não tinha pecado, não poderia continuar morto. E aí no versículo 13, olha como a canção ela é progressiva. O primeiro cântico nós temos os seres viventes, os anciãos com as harpas cantando e adorando ao Cordeiro. Na segunda canção, nós temos os milhões e milhares de anjos adorando. Só que na terceira canção, no versículo 13, o texto diz: e ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra. Observe que há uma completude não mais temporal de algo que apenas está acontecendo no céu, mas um chamamento onde todos irão prestar adoração ao Cordeiro e ao Leão, porque o texto diz: todos que estão debaixo do céu, na terra, debaixo da terra, eles irão dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. De uma maneira ou de outra, todos irão prestar adoração ao Senhor. Apocalipse capítulo 19 diz que quando Jesus vier no céu de glória com a igreja, todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nenhuma alma, absolutamente nenhuma alma escapará de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos terão que confessar, salvos ou não salvos, redimidos ou aqueles que não quiseram ser redimidos. Todos um dia olharão para o leão e o cordeiro e dirão: Ele é o Senhor. A nossa oração é que a maior quantidade de pessoas possíveis façam isso ainda em vida. Não façam isso depois da morte sem salvação. Não, que façam ainda em vida. Aqueles que conhecemos, que não conhecemos. Mas sabemos que não será assim. Infelizmente, muitas pessoas vão recusar, não vão confessar a Cristo em vida. Por isso que a luta da igreja é constante, de pregar o evangelho e chamar, convidar para a mesa de Cristo a maior quantidade de pessoas possíveis. Por isso que urgentemente nós precisamos de um despertamento para que a igreja do Senhor esteja cheia, não por causa da nossa placa, mas por causa do reino. Para que essas pessoas possam se encontrar conosco no céu. No versículo 14, eu já estou finalizando. Os 4 animais diziam em concordância: Amém, assim seja. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Como é que termina a visão de João? A visão termina com respostas de adoração e concordância. A visão de João termina com o céu nos ensinando que todas as vezes que somos expostos à beleza de Cristo, nós precisamos respondê-la. Todas as vezes que somos expostos à palavra de Deus, como está sendo feito neste momento, nós precisamos responder. Nós não podemos, como o Tiago bem fala, ser ouvintes passivos, que só ouvimos, até absorvemos, mas não colocamos em prática o que estamos ouvindo. Não colocamos em prática o que está sendo pregado. Todo o convite, toda a convocação, toda exposição da palavra necessita de uma resposta. Necessita de um posicionamento da nossa parte. De uma resposta para
o que essa palavra, ela muda hoje na minha vida. E o que eu posso fazer para mostrar para mim mesmo, para o meu ambiente e sobretudo para o céu. Quando eu falo de céu, eu falo de regiões celestiais, falo do céu, do trono de tudo. Como que eu faço para responder de maneira que todo mundo entenda que eu me posicionei? Primeira coisa, fazer o que o céu faz quando olha para Jesus. Primeira coisa que o céu faz quando olha para Jesus é adorar, se prostrar, se entregar, se derramar, sem ressalvas, sem constrangimentos, sem atavios. Como eu bem disse, não tem como querermos que a nossa oração seja ouvida se ela não estiver envolta de adoração. O mesmo ancião que segura a harpa que adora é o que segura a salva, que são as orações dos santos. O mesmo ancião que entrega louvor, entrega intercessão, entrega as necessidades. E isso forma um incenso diante de Deus. O que é o incenso? Incenso basicamente é uma mistura. Mistura de especiarias que queimada faz uma fumaça que produz um perfume. Ou seja, a nossa oração, ela só é ouvida quando envolvemos ela em adoração. O Ministério de Louvor pode se encaminhar, por gentileza. Anteontem eu compartilhei um vídeo no meu status só do WhatsApp. E de um rapaz chamado Igor Rock, que eu gosto bastante. E ele cantando espontâneo, ele grava bastante espontâneo. Ele gravou esse espontâneo. E eu compartilhei no meu status bem assim. O vídeo, né, e com a legenda embaixo. Entra no seu quarto, apaga as luzes, coloca para tocar e vai orar. E aí os crentes, super-homens, que não precisam dessas coisas para orar, porque são muito crentes, em qualquer lugar falar com Deus. Eu, já pressupondo os julgamentos, o que eu escrevi? Isso não é religiosidade. Isso é estratégia bíblica de oração. Isso não é sobre ficar fazendo teatro para orar. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de orar. Eu não tenho nenhum problema em falar isso aqui. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar na oração. O que você faz? E por isso que é bíblico. Você envolve a oração em adoração. Então você cria um ambiente de adoração. E o espontâneo tinha 30 minutos. Ou seja, se você deixar tocar 30 minutos e orar cantando os 30 minutos, você já orou mais do que a maioria dos cristãos ora a semana inteira. Se você orar o tempo da canção, você já orou mais do que talvez, espero que não seja com você que eu esteja falando, mais do que você ora sozinho, sem precisar disso, a semana inteira. O que é isso? Estratégia bélica de guerra. E se você colocar uma hora, e adorar e orar uma hora, você vai orar uma hora. Porque para Deus a tua oração misturada com louvor é adoração e oração. Aí o ancião está aqui, ó. Você entendeu o que é relacionamento. Relacionamento não é só necessidade, é adoração. E tem gente que só quer apresentar necessidade, nunca adoração. Aí você se pergunta, por que Deus não me responde? Por que você não adora? Porque você só ora, pedindo. Está faltando alguma coisa, porque o teu incenso está chegando aqui. Quando chega incompleto. Quando chega, só chega, Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Senhor, faz. Senhor, eu necessito. O que é isso? Incenso que só tem uma especiaria. Só necessidade. Mas se nessa noite alguém que me ouve decidir responder essa mensagem, você vai orar pedindo e não tem nenhum problema. Só que você vai misturar essa necessidade com adoração. E aí, meu amigo, o céu fica baixinho. Você entra num ambiente escuro sem nenhuma vontade de orar, sem sentir nada, pastora Rita. Você não tem motivação. Daqui a pouco o cantor começa a cantar. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. E você está cantando o que o cantor está cantando, mas você já está adorando.
sem perceber, e daqui a pouco o ambiente é tomado por uma presença que você nem sabia que viria, porque você não queria orar. Eu sei que eu estou pregando para um monte de gente que tem um monte de necessidade como eu. Só que eu quero te convidar a criar um ambiente primeiro neste momento. De quê? De adoração. Eu quero te convidar a fazer uma fumaça que você nunca fez na tua vida e começar a cantar profeticamente um cântico novo. Por quê? Porque nós estamos diante dele, e todas as vezes, William, que estamos diante dele, Deus coloca uma nova canção na nossa boca, como diz o salmista. Ei, uma nova canção surgirá nos lábios daqueles que olham para o Senhor. Quem está comigo? Vai ficando de pé em nome de Jesus. E vamos começar antes mesmo do ministério de louvor começar a cantar e adorar. Eu quero te convidar a responder essa mensagem. Toda mensagem exige um posicionamento e uma resposta. E a primeira resposta é a adoração. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Jesus? Qual foi a última vez que, não por necessidade, só por sentir a graça te envolvendo, você chorou, você soluçou, você se quebrantou na presença de Jesus? Qual foi a última vez? Vai lembrando aí, qual foi a última vez que você criou um ambiente? Eu te convido a fechar os olhos. Não é teatro, é presença. Não é espetáculo, é presença. Fecha os olhos e começa a imaginar você sozinho, entrando no teu quarto, fechando a tua porta, tudo escuro, porque o Santíssimo de Deus é escuro. Vai imaginando você nesse ambiente, e você começa a criar um ambiente de adoração para Ele vir. Espírito de Deus, a tua casa está pronta, Espírito. Os teus filhos estão prontos, Espírito. E estamos diante da beleza de Jesus. E diante da beleza de Jesus, sempre surge um cântico novo em nossos lábios. E nós queremos te convidar, Espírito Santo. Vem mais uma vez com a tua presença. Inunda este lugar de glória. Inunda este lugar de graça. Inunda este lugar de adoração. Vem, Espírito. Começa a liberar a palavra de adoração ao Senhor. Digno é o Senhor de receber louvor, adoração, majestade. Você pode começar a cantar a canção do céu que nós acabamos de ler. Ele é digno, Ele é adorado. Por quê? Porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Enquanto você cria esse ambiente, e enquanto neste lugar nós criamos esse ambiente, os anciãos estão diante dele, dedilhando as suas harpas e apresentando petições que você ainda nem fez, que você desconhece, que você não tem coragem de pedir. Os anciãos estão colocando as suas salvas de ouro diante do Cordeiro e do Leão. Vem, ministério de louvor, vamos juntos adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Pois sei, me ama.
Aleluia. Você pode levantar a sua mão. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Nós temos convicção que o Senhor já recebeu a nossa adoração nesta noite. E neste momento a minha oração sincera é diante da tua mesa, Jesus. A mesa que cura, a mesa que restaura, a mesa que transforma. É que o Senhor nos leve para um novo tempo de posicionamento no Senhor. Um tempo, Senhor, em que na mesma medida que oramos por nossas necessidades, nós também entregamos ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. E que a necessidade não falará mais alto que a vontade de te adorar, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Que em nome de Jesus, nessa noite, isso possa ser ressignificado na nossa mente. Nós precisamos envolver as nossas necessidades, as nossas orações em adoração para o Senhor, porque assim o Senhor será amplamente glorificado, e temos convicção que segundo a tua vontade todas as nossas necessidades serão supridas. É isso que nós acreditamos, Jesus. Te agradecemos por essa palavra e te adoramos. Se você concorda com isso, diga amém. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Deus te abençoe. Vamos para a ceia em nome de Jesus.